Salve, salve, meu amigo, minha amiga, cara. Palma foi. Nossa, sucesso um bicho aqui, ó. Toma na força. Hoje começou pra valência. Seja muito bem-vindo ao canal Português Fácil, professor Thiago Buranello na área para você. E hoje, meu amigo, você que não entende nada de vírgula, você vai começar a entender. Com essa dica aqui, você já vai começar a arregaçar. Sua vida já vai mudar. Numa aulinha rapidex, você vai falar assim, meu Deus, já estou entendendo mais sobre vírgulas, agora você já vai começar a arregaçar, já vai ficar feliz da vida, já vai ser escritor, já vai, nossa senhora, já vai querer escrever redação toda hora, de tão feliz que você vai ficar com essa dica prática e principalmente rapidex. Vamos começar então? Mas faz um favor antes, vai, dá na cara dessa inscrição aí, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você receber todas as novidades do canal Português Fácil. E se puder, vai lá também no Instagram, @Thiago_Buranello. Bora para a dica então de vírgula? Como usar as vírgulas? 2, 3, já? Valeu! Galera, olha só, nós temos muitos casos de vírgula, tudo bem? Os dois casos que eu vou apresentar para vocês hoje, eles estão relacionados à quantidade de vezes que isso pode aparecer numa redação, tá? Se você pegar essa ideia aqui, muita coisa já vai mudar na sua vida, tá? Se você conseguir pegar essas ideias aqui, cara, muita coisa já vai mudar na sua vida e tenho certeza que você vai falar assim, nossa, já estou entendendo mais, já vou conseguir escrever bem melhor. Vamos lá então? Ó, a dica é a seguinte, você vai pensar nas ideias de tempo e nas ideias de lugar. Então grave isso, eu falei que eram duas coisas, ó, ideia de tempo e ideia de lugar, beleza? Então o que vai acontecer? Quando essa palavra, então se eu tiver uma palavra de tempo, por exemplo, ontem é uma palavra, tá? Se eu tiver uma palavra, ou se eu tiver uma expressão, o que é uma expressão? Uma expressão ela está relacionada a mais de uma palavra junto. Elas precisam estar juntas para fazer sentido. Então se eu digo ontem, tá? Ontem é uma palavra. Se eu digo na tarde de ontem, é uma expressão de tempo daí, porque todas elas precisam estar juntas para fazer sentido. Então essa é a diferença. Então quando eu tiver uma palavra ou quando eu tiver uma expressão de tempo ou de lugar, você vai usar essas estratégias aqui. Ó, quando elas estiverem, elas quem? Tá acompanhando o raciocínio? Tá acompanhando? Tá perdido não, é? Elas quem? As palavras ou expressões de tempo ou de lugar. Quando elas estiverem no final da frase, deixa sem vírgula. Tudo bem? Quando elas estiverem no final da frase, faz o quê? Deixa sem vírgula. Quando você começar a mexer com essas partes, ou seja, com essa palavra ou com essa expressão de tempo ou de lugar, quando você começar a mexer, nós vamos começar a colocar vírgulas. Quais são as possibilidades da gente mexer? É tirá-la do final e colocar no início. Então, uma possibilidade é tirar do final e colocar no início. Bom, pensa. Se você tira essa palavra ou essa expressão de tempo ou de lugar lá do final e coloca no início, ela vai estar no começo da frase. Portanto, ela vai estar com letra maiúscula. Você vai precisar colocar uma vírgula antes? Não, né? Porque lá é o começo da frase. Então, vai ter uma vírgula apenas depois dela. Então, por exemplo, se o ontem estava lá no final e você colocou o ontem lá no início, você vai colocar ontem, vírgula. Tá? Beleza? Então, por exemplo, eu e minha família fomos ao shopping ontem. Sem vírgula, porque o ontem está no final. Aí eu coloquei no início, ontem, vírgula. Então não tem uma vírgula antes da palavra ontem, porque ela é o começo da frase. Ontem, vírgula. Eu e minha família fomos ao shopping. Ponto. Deu para entender? Então olha só. Tirou lá do final e colocou no início uma vírgula. Outra possibilidade é você colocar no meio, tá? No meio ali da sua frase. Quando você pegar essa palavra, por exemplo, ontem, ou uma expressão e colocar no meio da sua frase, você vai colocar duas vírgulas. Uma antes e uma depois. É isso, tá? Colocou no meio, uma vírgulazinha antes, uma vírgulazinha depois. Show de bola? Cara, é isso que vai acontecer. Vamos ver na prática, então? Ó, frasezinha na tela para você. A violência contra idosos aumentou no Brasil nos últimos meses. Vamos lá? A violência contra idosos aumentou no Brasil nos últimos meses. Queridões, nós temos aí uma expressão de lugar, que é onde que aumentou essa violência?
No Brasil. No Brasil. Tudo bem? E nós temos uma expressão de tempo, que é quando que isso está aumentando. Quando que isso aumentou? Nos últimos meses. Então vamos começar a colocar em prática. Elas estão sem vírgulas, porque as duas estão lá no final. As duas estão no final. Beleza? Ah, mas o no Brasil está no meio. Não, ela está no final, porque depois vem a expressão de tempo ali, né, nos últimos meses. Então pode ficar sem vírgula. Agora, olha só. Vamos começar, então, deslocando, ou seja, mudando de lugar, a expressão nos últimos meses. Tudo bem? Então nós vamos tirar lá do final e vamos colocar no início. O que vai acontecer? Quantas vírgulas vai acabar ganhando? Uma só. Então, na tela para você, até com outra corzinha diferente aí, destacando aquilo que a gente mexeu. Ó, nos últimos meses, vírgula, a violência contra idosos aumentou no Brasil. Nos últimos meses, vírgula, a violência contra idosos aumentou no Brasil. Normalmente nós escrevemos desse jeito na redação. E agora você já sabe por que vai aquela vírgula. Porque nós temos uma expressão de tempo no início da oração. Beleza? Vamos lá. Agora vamos pegar o no Brasil. Vamos lá pegar o no Brasil? Ó, próximo. No Brasil, vírgula. Essa vírgula do no Brasil é porque depois do no Brasil eu preciso colocar a vírgula. Nos últimos meses, vírgula de novo. Por quê? Porque agora, nos últimos meses, ele está no meio do negocinho. Então ele tem aquela mesma vírgula que já era necessária por causa do Brasil, e ele ganhou a segunda vírgula. Então olha só, no Brasil, nos últimos meses, a violência contra idosos aumentou. Ah, professor, eu poderia colocar assim? No Brasil, a violência contra idosos aumentou nos últimos meses? Sim, você poderia deixar daí nos últimos meses lá na frente, sem vírgula, e só deslocar o no Brasil. No Brasil, vírgula, a violência contra idosos aumentou nos últimos meses. Poderia fazer assim, de boa. Agora vamos ver como é que ficaria uma dessas expressões colocando no meio. A regra é a mesma para as duas, tá? Você não precisa deslocar as duas para o meio, mas eu vou mostrar com uma delas como que fica se eu deslocar no meio ali. Ó, a violência contra idosos nos últimos meses aumentou no Brasil. Olha como a leitura fica bonita. A violência contra idosos nos últimos meses aumentou no Brasil. É isso. Show de bola. Então comece a prestar atenção agora. Se palavras ou expressões de tempo ou de lugar, se elas estiverem deslocadas para o início da frase, do início da sua oração, uma vírgula. Se elas estiverem deslocadas para o meio da oração, uma vírgula antes, uma vírgula depois. Fechadinhas assim. Beleza? Simples demais, né? É só você começar a prestar atenção. Inclusive, como eu falei no outro vídeo, comece a prestar atenção nas frases que você digita no seu WhatsApp. Por exemplo, vai mandar uma mensagem para alguém e fala assim: amiga, hoje vai ter uma janta aqui em casa. Então, amiga, vírgula, hoje, vírgula, porque está no meio. Ou, hoje, vírgula, terá uma janta aqui em casa. Hoje, vírgula. Comece a brincar com essas coisas até no seu WhatsApp, porque você vai fazer com que o seu cérebro dê uma destravada e que você comece a ficar, que as coisas comecem a ficar mais automáticas aí para você. Beleza? Tranquilo? Beijos e abraços, obrigado pelo carinho, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!